Aí, pessoas estão chegando aqui. Mais uns segundinhos aí, a gente já começa com o Flávio. Bem-vindo, todo mundo aí, as pessoas que já estão online pela Twitch. Obrigado. E a gente já começa. Só o Flavião voltar ali. E aí, seu Flávio já tá a postos aí. Estamos prontos para mais uma. Deixa eu mudar aqui só o layoutzinho aqui para facilitar para a galera ali ficar a gente aqui. E na Twitch o pessoal fica de boa, o pessoal vai subindo ali, já vai ficando no cantinho, tranquilo. Cara, deixa eu só pôr pra gravar aqui já, aliás. Testa de novo aqui, fala comigo aí, Flávio. Oi, Boa, se o pessoal da Twitch boas tardes. puder confirmar se estão ouvindo o Flávio, já me ajuda pra caramba pra não acontecer o que Beleza. sempre acontece. O áudio aqui fica ok, mas lá pra Twitch sempre falhou. Mas aqui o Teco aqui da Vind, pelo jeito é o Teco da Vind, é o Teco da Vind mesmo. Já falou pela Twitch lá que tá ok, tá tudo funcionando. Cara, aos poucos o pessoal da Vind vai entrando aqui. Eu vou. Valeu, Teco, obrigado. Eu vou colocar para gravar, porque isso aqui internamente na Vind fica gravado dentro da nossa intranet. E depois o nosso da Twitch lá eu mando pro meu YouTube lá, se você quiser depois disponibilizar pro pessoal da sua Twitch também. Tá de boa, a gente coloca para lá. Deixa eu só colocar para gravar aqui e aí eu já começo o bate-papo com você. Tranquilo, gravar, pronto. Vamos lá. Mais um Love Code, Vind. Flávio, eu sei que eu fiquei, eu sei não, eu fiquei sabendo nessa semana do seu fuso horário do fuso horário que você tá. De Mas são só primeira três mão, horas. só 3 horas é Só bastante três tempo. horas. Se eu ficar 3 horas fora do meu normal, que é dormir ali umas 10 horas, for dormir 1 hora da manhã, eu acordo quebrado. Ah, não, é tranquilo. Eu Cara, acostumo, eu sempre tenho que falar com a família que tá no Brasil, né? Então acaba que a gente vai dormir tarde sempre. Então. E tá já cedo, são 7h30 agora. Tá tranquilo. Já por isso, obrigado de primeira mão pelo convite. Você aceitou assim no primeiro. Ó, Flavião lá, vamos chamar, vamos trocar ideia Sempre. com ele lá. Obrigado por aceitar vir aqui trocar ideia. Você conhece um pouco da Vind? Sabe como que a gente funciona? Tem ideia do que a gente faz? Eu conheço por essas sextas-feiras que eu assisto, assim, mas se você quiser aproveitar o espaço aí e falar pra mim, eu aceito. Boa, não. Vender a Vind em 30 segundos. Eu já até coloquei uns slides ali no começo para a galera conhecer um pouco mais, para facilitar. Então, se alguém voltar ali, dá pra ver os slides. Mas a Video é uma plataforma de recorrência e pagamento. Então, a gente tem todo o ecossistema. Então, desde de planos para cobrança mensais e anuais, planos desse sentido, até maquininhas e sistemas de pagamento, de qualquer coisa desse universo, a gente tem atuado e tem tido bastante êxito nesse setor. O objetivo aqui é comunidade. Eu já falei da Vind, então é muito breve mesmo. A Vind aqui está recepcionando as pessoas, é para a comunidade ter benefícios sobre as pessoas que a gente traz. E a galera da Vind também, que sempre participa. A gente sempre reserva ali, depois que para as gravações, ali uns 15, 20 minutos ali para o pessoal ir direto na pessoa. Às vezes nem todo mundo conhece, mas trocar um pouco mais a ideia mais no privado. E aí eu já convido você, ali depois das 17h30, ficar um pouquinho mais com a gente. Tá bom? A cervejinha tá aqui já, ó, então tá Que tranquilo. ótimo, sextou total. Cara, se apresenta aí um pouco, fala Beleza. quem você é. Uma apresentação aqui. Eu não costumo fazer apresentação no PowerPoint, não. Mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar de alguma forma aqui no Google. Como que eu consigo compartilhar isso? Manda Acho ali que se eu no. fizer aqui a tab, acho que aqui eu consigo. Ih, Aí, rapaz. tá aparecendo aqui já. Não, bugou. Peraí. Essa? Não, mas tá. Não, é porque eu vou mudar aqui, vai ficar melhor pra você. Pera aí. Tá parecendo que tá formato. Eu acho que Filme, você tá, filme, você, filme horizontal. você tá em outra tela? Você tá jogando em outra tela? Tô jogando em outra tela. Então possivelmente é isso. Eu- Então, peraí, deixa eu ver. Se Bom, jogar mais uma tela ali embaixo, normalmente ele enquadra, reenquadra. peraí. Vou colocar na mesma aba aqui, ver se. E. tipo,
Ó, agora foi, hein? Agora foi, não foi? Deixa eu ver, tá subindo, agora vem. Beleza. Foi. Tranquilo. Eu acho melhor que geralmente eu me perco na linha de raciocínio e aí eu prefiro, quando é para ser alguma coisa um pouco mais estruturada, assim, fazer uns slidezinhos. Mas a ideia não é ser palestra, eu ficar aqui falando um monte de coisa e a galera só ouvindo, não. A ideia é ser um bate-papo mesmo, se alguém quiser me interromper, trocar uma ideia mesmo. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque eu tô acabando de sair de uma gripe e eu tenho bronquite, então provavelmente no meio aí eu vou dar umas tosses. Mas, enfim. Isso foi pra treinar? Isso foi pra treinar ou foi sério? Não, isso foi para enfim, a gente, depois que a gente passa dos 30, tudo começa a acontecer com a gente, né? Boa. Mas, enfim, eu sou o Flávio, pra galera que não me conhece aí, nesse mundo aí, eu sou o Flávio Mendes, ou Flávio J. Mendes em qualquer uma das redes sociais aí que vocês encontrarem na vida. Atualmente, eu exerço o cargo de Engineering Manager em um time de sistemas distribuídos numa empresa chamada Workday. Eu não sei se alguém conhece, mas é uma empresa grande aí de RH, de software de RH. Vocês podem também me conhecer aí, provavelmente, seja da Twitch, eu faço live coding na Twitch, tem alguns vídeos no YouTube, um pouco desatualizados, mas estão lá. Tenho projetos open source no GitHub, estou no LinkedIn para aparecer, para as pessoas me chamarem e me ajudarem a pagar meus boletos, e fico emitindo opinião no Twitter, como todas as outras pessoas fazem. Eu tenho 2 projetos que eu tenho muito orgulho, que são open source, e tem uma grande adoção da comunidade mesmo. Um é a trilha.info, que é um portal open source de conteúdos de trilhas de estudo em português, gratuitas, né, conteúdos gratuitos. Então, esse projeto vai fazer um ano, eu acho que mês que vem, se não me engano. Mais de 25 mil pessoas já visualizaram as trilhas lá e usam as trilhas. Muita gente já contribuiu, acho que 60 pessoas já contribuíram nesse projeto lá no GitHub. E o outro é o BR Streamers, que é um portal que agrega toda a galera que está fazendo live coding em português na Twitch também. E o maior objetivo mesmo do BR Streamers é dar visibilidade para a galera que está começando e não tem aonde divulgar, né? Porque imagina, se você tem poucas pessoas que te seguem em qualquer rede social, é mais difícil as pessoas terem acesso. E o BR Streamers, ele tem uma grande adoção mesmo, até da galera que faz streaming, a galera grande aí, que faz live coding em português. Então, sempre que alguém vai fazer uma raid, eles usam o BR Streamers. É um ecossistema que se autoalimenta, assim. E eu vou falar rapidinho sobre a minha história aqui, só para poder contextualizar o que eu quero, aonde eu quero chegar, tá? Eu programo desde 2001. Eu estava ali na minha, sei lá, 7ª série. Eu fiz um cursinho numa empresa de comércio, assim, numa loja de comércio, que oferecia um curso de HTML, JavaScript e Photoshop na época. Isso foi lá em 2001. E desde o momento em que eu consegui diagramar um HTML, fazer uma página HTML, eu queria compartilhar isso com outras pessoas. Eu queria que as pessoas pudessem se aproveitar do conhecimento que eu tinha ali dentro de mim. E aí o que eu fazia? Eu conversava com meus amigos, falava, pô, fala pro seu pai, pra sua mãe que tem uma padaria, um comércio, eu faço um site, cobro 20, 30, 40 reais, só para eu poder ali alimentar o meu conhecimento, pegar requisitos de diferentes negócios e aprender mais mesmo, porque minhas ideias ali, então, elas ainda eram um pouco limitadas. Eu tinha, sei lá, 13 anos na época. Eu lembro que o primeiro site mesmo que eu falei, não, vou botar na Vera esse site, foi um site que eu chamava de O Troco do Pão, que era o seu site de entretenimento custando menos do que o troco do seu pão. Então era um site que tinha piada, igual todo mundo fazia naquela época. Indexava no KD, não era nem no Google, e tentava fazer antigamente o SEO do KD era quanto mais caracteres especiais você colocasse no título do seu site, primeiro ficava lá o seu site. Mas aí, desde então, eu sempre tentei colocar minhas coisas em prática e comecei profissionalmente mesmo em 2008, aí, na minha primeira oportunidade que eu tive.
de trabalho. Eu tinha começado minha universidade em 2007 e trabalhei em todas essas empresas que vocês estão vendo aí. Eu tenho código em todas essas empresas que vocês estão vendo aí. A grande maioria delas foram empresas de telecom e empresas financeiras. O que, para mim, muita gente fala que eu fiz um caminho oposto na carreira, assim, que eu saí de um ambiente muito, muito engessado e acabei cada vez mais trilhando o meu caminho para um ambiente um pouquinho mais, um pouco mais flexível. Eu comecei na Algar Telecom, que era uma empresa gigante, Banco do Brasil, você imagina, toda a burocracia. E desde sempre eu tinha na minha cabeça, assim, o que eu tenho que fazer para ser visto, para eu não ser só mais uma pessoa que está aqui apertando um parafuso da engrenagem aqui dessa grande empresa. E eu sempre fui muito entusiasta do que eu faço. Então eu pensei, pô, eu vou tentar trazer um pouco de mim para cá, né? E vender as coisas as ideias que eu tenho, porque eu sempre estou tendo ideia e sempre quero melhorar onde eu tô, me divertir, ser visto, ser reconhecido e tudo mais. E aí, assim, é uma coisa que eu acho que há 15 anos que eu tô quase 15 anos que eu tô na área, e eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, e hoje em dia é uma coisa muito natural para mim. Qualquer lugar que eu estou trabalhando, eu sou sempre aquela pessoa que está cheia de ideia, está sempre lá no Slack mandando coisa nova, apresentando minhas ideias. E eu não sei se eu estou na posição necessariamente de falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eu quero só compartilhar aí as minhas experiências e dizer aonde essas experiências que eu tive me trouxeram no lugar que eu estou hoje. Essa é a maior pergunta que às vezes bate na gente, que é por que eu deveria me preocupar em vender ideias para o meu local de trabalho e alimentar ainda mais a mão grande do capital que só paga o meu salário e lucra em cima da minha força de trabalho. E a resposta que eu teria para isso é que você não está necessariamente o seu foco não está necessariamente em dar mais dinheiro para a empresa ou fazer a empresa crescer necessariamente, por mais que, né, isso seja o que falam para gente. Eu diria que o principal, pelo menos que eu foco quando eu tô tentando contribuir, é crescimento pessoal, porque eu estou sendo pago para trabalhar de 9 a 5 nessa empresa. Eu tenho que cumprir meu horário de trabalho, eu tenho minhas obrigações, eu tenho as minhas responsabilidades. Se eu conseguir encaixar alguma coisa que eu gosto de fazer na empresa, então, ou que eu quero aprender, então, por exemplo, eu quero trabalhar com Kubernetes. A empresa não usa Kubernetes. Eu tive uma ideia, falei, pô, se a gente botasse um Kubernetesinho aqui para um clusterzinho e tal, melhoraria os processos, o sistema, a escalabilidade, a confiabilidade do sistema, e eu também vou ter oportunidade, estando dentro desse projeto, já que ninguém tem o conhecimento de Kubernetes, de aprender enquanto eu estou sendo pago para trabalhar. Está unindo o útil ao agradável, né? E ter a visibilidade. Quando você faz esse tipo de projeto que sai, ou tem uma ideia, que sai da sua rotina, você acaba tendo contato com pessoas que você não teria. Porque se você está trabalhando lá na mesma equipe, no mesmo projeto e está satisfeito com aquilo, as pessoas que você vê e conversa provavelmente vão ser as mesmas pessoas todos os dias. Quando você tem uma ideia que fura aquela bolha que você está ali no seu dia a dia, acaba que você tem uma visibilidade, você conhece uma pessoa porque você precisa conversar com uma pessoa que está ali do outro lado, você precisa procurar quem é responsável por tal área, quem é responsável pelo budget, enfim, tudo mais. E beleza, como que eu faço isso então? Como que eu vou ter uma ideia? Como que eu vou colocar em prática essa ideia? Qual o momento certo, né? Eu diria que pelo menos, desses 15 anos, eu penso nesse ciclo aí simples. Observar tudo ao seu redor, refletir sobre o que a gente está vendo, tá meio trocado, mas planejar como a gente coloca em prática e agir antes que seja tarde, né? Porque tudo tem o tempo certo e o bonde passa e a gente fica. Entrar um pouquinho em detalhe aí.
ou a parte de observar, né? Observar, eu diria que as ideias que a gente tem não necessariamente são só sobre o core business, né? O produto final que, que o nosso ambiente, o nosso local de trabalho oferece. Então, o que isso significa? Pensa no ambiente, sustentabilidade, o que pode melhorar aqui, os processos, o que frustra a gente, as nuances de cada pedacinho que acontece. Ou seja, você chega na empresa, alguma coisa te incomodou, você fala, opa, se isso me incomodou, isso pode incomodar outra pessoa. Como que eu posso melhorar isso? Será que tem alguma coisa que pode ser melhorada aqui? E aí a gente vem para a parte de reflexão. O que eu faria de diferente do jeito que é feito hoje em dia? Vale a pena melhorar? Porque às vezes é uma coisa que vai gerar conflitos desnecessários, que você não está a fim de comprar aquele conflito. Vem a parte aí das soft skills, né? Até a palestra, a conversa aí com o André 2 semanas atrás. Como a gente se comunica, dá para você ter um atrito razoavelmente tolerável, inserindo essa ideia no ambiente. O benefício se alinha com os meus valores. Eu acho que isso, para mim, é o principal. Beleza, esse processo aqui pode mudar, mas eu concordo, necessariamente. Beleza, vai dar lucro para a empresa, mas eu concordo com o que está por trás disso. Isso vai impactar pessoas, vai contra os meus princípios, senão já perdeu, não vale a pena, vamos voltar lá para a parte de observação, em vez de a gente ter uma ideia melhor. Planejamento, como que eu vou validar isso? Qual que é o melhor jeito? O que eu preciso? Quem eu preciso contactar? E quanto eu preciso em questão de dinheiros, né? Porque muitas vezes as coisas não vão ser de graça. E como eu vou me incluir na ideia? Eu acho que isso é o principal que eu sempre penso, porque quando a gente está no ambiente de trabalho e a gente está oferecendo ali a nossa ideia, e a gente está vendendo a nossa ideia, a gente, como todo mundo sabe, a gente é maduro o suficiente para saber, você está propondo alguma coisa ali no trabalho, a propriedade intelectual daquilo vai ser da sua empresa. E qual o benefício que você vai ter? A experiência de estar a bordo dessa ideia, do começo até onde seja. Então, ter certeza de que você vai estar na ideia e você não vai apresentar uma ideia, vender uma ideia e ser colocado de lado. Então, como que é a melhor forma de eu me incluir nessa ideia? O que eu posso oferecer e agregar a essa ideia que eu estou propondo de forma que eu possa estar lá e ser visto como uma pessoa essencial para esse projeto, para essa implementação, enfim, para essa ideia. E agir, né? Então, eu tenho que fazer uma POC? Será que é o jeito mais rápido? Por quê? Se você tem uma ideia e você vai apresentar lá, você não, assim, é muito difícil você apresentar o produto final, né? O produto final pode envolver meses de desenvolvimento, pode envolver muito trabalho, envolver outras pessoas. Então, qual que é o mínimo? O MVP, né? Vamos botar aí nos termos de Lean Startup. Qual que é o mínimo produto viável que eu posso fazer para apresentar, para provar minha ideia? Só um relatório basta? Então, vai ser uma coisa que vai diminuir custos? Sei lá, a gente vai migrar da AWS para Azure, vai migrar, enfim, qualquer outro framework. Uma planilha Excel que vai mostrar essa redução de custos, aonde que a gente vai atingir aí, deixar de investir e começar a ter lucro nessa ideia que eu estou tendo, ou só um protótipo basta, então telas, um pré-tótipo, né? E se a gente pensar num conceito de user experience, antes mesmo do protótipo, só alguma coisa ali que mostra mais ou menos um monte de papel picado, recortado, pode ser o suficiente. Mas o importante é não deixar o bonde passar. A partir do momento que tem essa ideia, se você está sentindo essa dor, outras pessoas podem estar sentindo essa dor, e talvez a forma com que outras pessoas ajam para resolver esse problema pode não ser uma coisa que você concorde, e aí você vai acabar se frustrando, ainda mais porque você já pensou tanto nisso que você sabia que o que você estava propondo ali podia ser melhor. E aí um bônus é o alvo, né? Então, quem precisa saber dessa ideia? Eu falo isso porque eu já tive experiências eu tinha uma ideia, eu era lá um desenvolvedor, eu tive uma ideia que não envolvia nada a ver da minha org, envolvia uma coisa essencial da empresa, sei lá, de infraestrutura,
ou de qualquer coisa, eu envolvia quem estava acima de mim, que tinha que envolver quem estava acima dessa pessoa, e isso torna complexo, torna burocrático, porque todo mundo começa a ter a posse daquela ideia e quer sugerir, e quer não sei o quê, e acaba que você não consegue tocar, chegar no público-alvo de quem você realmente tem que vender isso, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou falar um projeto aqui que eu fiz. Quando eu trabalhava numa empresa que a gente tinha que bater o ponto, e o ponto era basicamente você passava o seu crachá na catraca, e quando você passava esse crachá na catraca, a catraca já contava o seu ponto. Se você saísse para tomar um lanche, já parava de contar seu ponto. Só que não tinha lugar nenhum para você ver quantas horas você trabalhou no mês. Então tinha gente que acabava devendo horas, que acabava tendo muito banco de horas, porque não tinha nenhum controle. Isso frustrava todo mundo, porque, pô, como assim eu tô devendo? Eu não tenho controle. E só no final do mês que eu vou ter o controle? Como assim? Isso também me frustrava, ainda mais porque eu fazia muita hora extra, porque eu tinha que chegar muito cedo, porque minha esposa fazia um curso logo muito cedo, e eu saía tarde, porque minha esposa saía do trabalho muito tarde, e eu ficava fazendo hora extra lá, e eu não queria fazer. Eu falava, pô, a hora que deu, se eu não tinha projeto para fazer, vamos nessa, né? E aí eu tive uma ideia de fazer um sisteminha que usava uma tagzinha NFC, que quando a pessoa batia o celular na catraca, além de ler a tag NFC e registrava no aplicativo Android, ele também liberava a catraca e a pessoa entrava na catraca. Então era 2 em 1. E eu falei, pô, vou testar. Eu comprei uma tagzinha NFC que era, sei lá, 15 centavos na época, coloquei lá na catraca escondidinho e comecei a desenvolver esse projeto no meu tempo livre. Quando estava mais ou menos implementado, eu pensei, eu vou falar com minha gerente na época, ou eu vou falar com a responsável do RH, que é quem vai realmente falar, beleza, a gente pode usar isso, não pode, porque a lei, blá, 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 8.112, permite, não permite. Eu fui falar com a pessoa do RH, porque se eu envolvesse minha gente, ela podia falar, não, mas vamos ver, por causa disso, por causa daquilo, enquanto a pessoa do RH falou, nossa, que excelente, vamos ver, vamos testar, vamos colocar, a pessoa pode usar o crachá, ou pode usar o celular dela. E foi, pô, bom demais, todo mundo começou a usar. Eu disponibilizei depois até na loja lá da Play Store para um pouco mais genérico e tal, tinha bastante acesso. E isso fez com que todo mundo ficasse mais feliz, eu ficasse mais feliz, e eu tivesse expandisse a minha rede, né, dentro da empresa. E aí eu tô aí para contar, eu quero contar só algumas experiências aí, se alguém quiser falar alguma coisa, não sei, eu tô ouvindo um barulho, mas... Uma ideia que eu tive que foi totalmente fora do escopo de projeto, de trabalho, mas que para mim foi muito legal, assim. Eu sempre me preocupei muito com sustentabilidade, ter, sei lá, colocar lâmpada de LED quando eu posso, jeitos que façam a gente não gastar recurso, né? Sei lá, lâmpada, eu boto aquele sensorzinho básico mesmo, de lâmpada para só no corredor, para quando eu passo ela apagar. E é lá no escritório de uma empresa que eu trabalhava, eu reparei que era muita lâmpada fluorescente, assim, muito. Era mais ou menos umas 500 lâmpadas, pelo que eu me lembro mesmo do relatório que eu fiz. E essas lâmpadas fluorescentes, elas queimam com facilidade. Elas vão ficando com aquele pretinho, né, que vai cada vez mais ficando pretinho até que queima. E eu falei, pô, essa empresa ela tinha um programa de reconhecimento de novas ideias. Só que todo mundo só propunha ideia da área fim. E eu falei, eu vou propor uma ideia dessa. Fui lá, peguei uma planilha, fui na caixa das lâmpadas, que sempre tinha lâmpada lá para trocar, vi quantos quilowatts-hora era, qual era o valor de 1 kWh, quantos quilowatts-hora uma lâmpada de LED equivalente seria para colocar. Fiz um cálculo e identifiquei, pô, beleza, se a gente fizesse o investimento de trocar as 500 lâmpadas para LED, em 3 ou 4 meses a gente vai se pagar o investimento, e depois disso a gente vai ter uma redução de 60% nos gastos com iluminação. Não estou falando de energia em geral, porque tem computador e tudo, mas com iluminação a gente vai diminuir os gastos e vai diminuir as trocas de lâmpada também. E eu lembro que foi muito legal, assim, porque, tipo, envolveu uma área totalmente diferente do que eu tinha, que era a área de manutenção predial e tudo. E a empresa tinha sede em outras cidades, a minha era em Brasília, e acabou que, assim, as pessoas responsáveis pelos escritórios dos outros lugares foram falar comigo, me chamaram para lá no escritório. Então, assim, além de ganhar, eu ganhei um voucherzinho de um vale-compras, daqueles cartãozinhos de Mastercard lá, pré-pago. Foi bem legal, assim, e eu criei uma rede muito legal com pessoas que não estavam no meu dia a dia,
E, assim, além de tudo, eu ajudei o planeta, né? Uma outra ideia que eu tive foi numa empresa que eu trabalhava também, era um instituto de pesquisa, que a gente trabalhava para muitas empresas aí, multinacionais, então a gente tinha muita reunião, né? A gente estava responsável pela pesquisa e a gente tinha reuniões onde às vezes tinha, sei lá, 4, 5 pessoas, a gente fazia as reuniões na própria baia. E assim, é a empresa que eu trabalhei que tinha mais barulho, assim, porque o pessoal era muito animado, vamos dizer assim. E a gente falava alto, falava palavrão, era um clima muito descontraído, assim. E às vezes, no meio de uma reunião, alguém falava alguma coisa que não podia, eu gritava e tal, e alguém tinha que falar, pô, faz silêncio, tal, a gente tem reunião. E aí eu sempre toquei, né? Toquei instrumento musical, sempre tive banda e tal. E eu pensei, pô, estúdio tem aquelas plaquinhas, né? On air, né? Tipo, tá gravando, não tá? E a gente tinha feito um projeto nessa empresa para uma empresa grande aí de tecnologia, que era de casas inteligentes. E a gente tinha uma caixa de sensor, de lâmpada inteligente, de tomada inteligente, sem uso. E eu falei, pô, eu vou fazer um sistema aqui, uma paradinha aqui, para a gente colocar aí nos clusters de baia, para acender a luz no momento em que alguém está em reunião. Aí a gente coloca um copo vermelho em cima da lâmpada, pronto, a gente tem lá nosso negócio. E aí eu na época, era back-end Java, e fiz no Javão lá, por mais que as pessoas não gostem de Java nesse mundo, Java é top. E eu não manjava de front-end na época, eu chamei só um colega de front-end, ou seja, envolvi só quem deveria ser envolvido. A gente fez e apresentou lá pro nosso gerente na época, porque ele era quem realmente comandava as reuniões e tudo mais. A gente falou, pô, a gente vai colocar aqui, você concorda em começar a usar? Era só um front-end com um botãozão on-off, assim. E aí ele falou, pô, bora usar. E, pô, mudou. Por quê? Porque todo mundo sabia que quando a lâmpada estava apagada, podia conversar, podia falar alto, podia falar besteira. A lâmpada tá aceso era um momento de respeito porque alguém estava em reunião. E isso depois foi replicado em outros projetos lá da empresa e, pelo que eu me lembro, mesmo depois que eu saí da empresa, o pessoal usou por muito tempo, assim. E por último aí, eu acho que já é mais voltado para a área fim, esse projeto. É, a gente, nesse mesmo instituto de pesquisa, a gente tinha que usar máquina física. A gente tinha um data center nosso lá, por questões de confidencialidade, separação de tudo mesmo, de dados e tudo. E a gente era responsável por esse data center. O que acontece? Isso era 2016. A gente estava ali explorando container, Docker. A gente estava começando todo, assim, era o começo de tudo da hype de containers e tudo mais. E era uma bagunça, porque a gente tinha prova de conceito, a gente tinha coisa que estava em pré-produção, tudo nas mesmas máquinas, tudo sem label direito, sem tag direito nos containers. E às vezes as máquinas estavam cheias, ocupando todos os recursos de um monte de coisa inútil lá que ninguém sabia mais o que era, não sabe se pode deletar, se pode. E aí, nesse mesmo ano, eu tinha ido no DevOps Days de Brasília, 2016, aonde teve uma palestra do Rancher, que para quem, assim, naquela época, ele era mais um Platform as a Service, né? E hoje em dia eles se denominam Kubernetes as a Service. Mas eu falei, pô, isso aí talvez ajude a gente. Por quê? Porque o Rancher basicamente, ele te ajuda aí você ter um self-service de plataforma, né? Então você fala, opa, quero aqui um container de tal coisa, quero subir aqui um cluster de Jenkins, enfim, ele ajuda muito. E ele tinha também o Rancher OS, que era um sistema operacional peraí, desculpa. É, era um sistema operacional que era baseado em containers, específico para rodar Docker, levíssimo assim. Eu pensei, velho, se eu pegar uma máquina que eu consegui lá na galera de IT e conseguir instalar esse Rancher OS, botar um Rancher lá dentro e fazer uma POC aqui, eu acho que vai dar bom, eu acho que vão gostar. Fui lá, conversei com uma pessoa de IT, falei, pô, tem uma máquina aí, por favor, tal, pequena, pode ser a menor máquina que você tiver, e tal. Ele falou, pô, tem uma que a gente vai liberar e pode usar. Aí eu fui, instalei o Rancher OS, instalei o Rancher,
fiz uma POC com 3 templates, era um template de Jenkins, um template de Jira e um template de Java com Spring Boot, e subi e mostrei direto para o diretor de TI lá da empresa, e falei, olha, lembra aquela palestra que eu fui, que eu faltei 2 dias para ir? Eu fiz essa POC aqui, eu queria te mostrar, e eu fiz todo o plano, mostrei, eu fiz um PS lá na época do Docker, mostrei o tanto de container que tinha, consegui mapear várias coisas que tinham que ser deletadas, e falei, ó, a gente vai ganhar isso, porque a gente sabe quem criou, a gente sabe quem provisionou, a gente sabe o que é aquele container, da onde ele é, e aí ele falou, pô, beleza, bora, faz um plano aí, e vamos começar a implementar. E aí, pô, eu fiquei responsável de fazer toda essa transição lá pro Rancher. Então, tipo, não necessariamente colocando a mão na massa, mas achando as pessoas para colocar a mão na massa. E eu falei, cara, eu nunca teria entrado tido uma experiência dessa na época que eu tava, se eu não tivesse chegado com uma ideia dessa. E mais curioso de tudo é que uma pessoa que eu trabalhava nessa empresa, nessa época, isso foi final de 2016, sei lá, novembro mais ou menos. Em janeiro, essa pessoa recebeu uma proposta para trabalhar na Irlanda. Em fevereiro, a empresa dessa pessoa estava contratando, abriu uma vaga para contratar, e ela falou: pô, o Flávio fez um negócio lá sinistro, o Flávio é proativo, o Flávio está sempre querendo melhorar. Vou chamar porque a galera aqui não. Assim, eu não vou botar minha mão no fogo por alguém que não vai corresponder. E aí eu fui indicado, e final das contas, em julho de 2017, eu estava morando aqui na Irlanda, o que mudou totalmente a minha carreira, meus prospectos de vida e tudo mais. Estou aqui desde 2017, por 6 anos quase. E então foi. Eu melhorei, ou seja, eu melhorei a questão da organização de processo da empresa, eu melhorei a questão de gastos, porque eles não precisavam mais comprar novas máquinas, nada, porque o uso estava sendo muito mais consciente. Expandi minha rede, provei que eu era capaz para um monte de gente e tive uma mudança de carreira drástica vindo para cá e de vida, graças a isso. Então, assim, a empresa ganhou e eu ganhei. Basicamente isso. E por último, falar aí sobre projetos pessoais, né? E como eles podem te abrir portas. Em 2014, eu só programava em Java, JSF, Struts e tudo mais. E eu falei, vou começar a estudar Android. Comecei a fazer um projeto que era pegar os horários de ônibus das linhas de Brasília, fiz esse programa de ponto na época, e fiz um programa que era basicamente chamado Cocoladora. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, que ele fazia uma planilha, basicamente colocando todos os dias que ele ia ao banheiro no trabalho, ele colocava a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, e ele calculava, baseado no salário dele, quanto que a empresa dele pagou por mês para ele ir ao banheiro. Eu falei, velho, tá aí uma ideia, eu vou fazer um sistema aí, uma calculadora, para você calcular isso mais fácil do que no Excel. E aí eu fiz, ele usou, depois eu botei na Play Store. Eu acho que tá até hoje na Play Store esse app. Acho que a última vez que ele foi atualizado foi em 2014, tá bem antigo. E beleza, fiz, esqueci, mas sempre eu usei ele como um quebra-gelo para trocar ideia com qualquer pessoa da área. Falava, pô, Android, pô, já fiz a calculadora, dá uma olhada aí. Assim, é sempre uma diversão, né, com a galera rir e tal. E um dia eu tava lá no meu projetinho Java, na empresa e tal, e aí vem o chefão de Brasília lá, da empresa. E ele fala, Flávio, vem aqui na minha sala rapidinho, tá, pra gente conversar. Ah, eu falei, beleza. Aí eu sentei na mesa dele, ele sentava de frente para mim, assim, com o monitor virado para ele. E aí ele, você programa Android? Aí eu tenho uns projetos pessoais e tal. Aí ele virou a tela, era a calculadora. Pô, eu tinha sem brincadeira, uns 6, 7 aplicativos na loja do Android. E o bicho virou a calculadora para mim. E deu um sorrisinho assim. Aí eu falei, pois é, a gente faz aí, né, o que a gente se diverte. E aí ele, tá bom então, mês que vem você tá no projeto Android, aqui na empresa. E aí foi o que virou, foi uma das viradas de carreira que eu tive, porque eu trabalhei sempre com Java, bem aquele Java EEzão, e ele falou, vai para um projeto de Android. Eu achei que ia ser o Android que eu ia trabalhar,
Androidzão mesmo, esse Android Java pré-Kotlin, né? E não era nada disso, era para trabalhar com a NDK do Android, C++, projeto de pesquisa top de linha, assim. A gente estava fazendo os novos equalizadores dos celulares da LG na época. E depois, baseado nessa experiência, eu tive a experiência de ir para esse projeto de Smart Home. Então, assim, foi uma virada de chave por conta de calculadora, por exemplo. Porque as pessoas na empresa sempre comentavam da calculadora, ele ouviu, falou, opa, Flávio, Android, e é isso. Então, assim, o recado nisso é não ter vergonha e não esconder os projetos que a gente faz pessoalmente. Porque eles podem ser uma pólvora, né, para uma coisa maior dentro mesmo do nosso ambiente de trabalho. Por mais besta que seja, por mais brincadeira que seja, assim, você mostra o que você tem ali para oferecer, né? E aí é mais ou menos isso que eu deixei preparado aí só para a gente estruturar, mas eu vou até parar de compartilhar aqui, mas a gente pode trocar qualquer ideia aí, se alguém quiser falar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, ou só fazer um brinde e ser feliz, a gente tá aí. Não, cara, sensacional. Já tenho pergunta aqui, tá? Eu anotei algumas coisas que eu quero falar com você, mas o Morpheus, ele fez uma pergunta lá pela Twitch. Ele tá falando assim: você já teve alguma ideia que foi negada, ou que não deu certo? E como que você reagiu diante dessa negação? Ou, sei lá, não rolou. Tá, negada várias, né? Negada, eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que aprender na nossa vida é se frustrar, né? Eu acho que, assim, muitas coisas são negadas. Por exemplo, eu vou falar um exemplo. Uma empresa que eu trabalhava, a gente, todos os dias de manhã, bem cedo, a gente tinha que fazer uma consolidação. Basicamente, a empresa fazia monitoramento de ações, tá? Mercado de ações. Então, todo dia de manhã, antes dos bancos dos Estados Unidos abrirem, a gente tinha que fazer uma consolidação desses dados, para saber, enfim, várias regras de negócio. E o sistema que fazia isso era Enclosure. Só que foi feito numa época em que as pessoas que estavam naquela equipe sabiam Clojure e depois ninguém mais sabia Clojure. E aí eu falei, pô, isso aqui, se a gente fizer em alguma outra linguagem, a gente consegue fazer isso. Foi feito em Clojure pela felicidade das pessoas que tinham em programar Clojure. Mas eu falei o quê? Vou fazer em Java aqui, uma POCzinha simples, e vou mostrar que é tão performático quanto. Fiz a POC, eu tinha dados, eu tinha métricas, eu provei, eu falei, na empresa todo mundo programa Java, qualquer pessoa vai dar manutenção nisso. Por quê? Porque eu era o responsável por dar manutenção no Clojure. Porque eu me arrisquei lá e eu sabia mais ou menos da manutenção. E eu falei, pô, vou livrar minha responsabilidade sozinho disso, né? Porque se eu estiver andando na rua, for atropelado, morrer, o negócio aqui vai ficar parado. E vou deixar melhor, né? Vou deixar mais feliz para todo mundo programar. E a resposta foi não, porque está funcionando, a gente não quer adicionar esse risco no negócio. A gente já está funcionando há alguns anos, os clientes todos já confiam no que a gente está fazendo. Se a gente lançar, a gente vai ter que colocar lá no changelog, que a gente mudou toda a estrutura, e não vale a pena para a gente. Eu falei, tá, fazer o quê? Né? Tipo, eu tô fazendo. A minha parte é tentar melhorar e tentar fazer uma coisa melhor. Se a empresa, se eu tentei vender para as pessoas que eu identifiquei que eram as pessoas que seriam as certas para vender, não quiseram, é porque o negócio não necessita disso, o negócio não é meu, não sou eu que estou pagando o salário de todo mundo, não fui eu que vendi os serviços para outras pessoas, então a minha parte eu fiz, eu ganhei o conhecimento de ter feito essa POC, e é isso. E a questão de dar errado, né? Eu acho que eu não consigo pensar numa coisa que deu 100% errado, mas acho que a partir do momento em que você tem um acordo de que você vendeu isso e você está implementando, tá certo, beleza, o Flávio vai tocar isso aqui, ou o Flávio e essas pessoas vão tocar isso aqui, você está dividindo a responsabilidade. Eu não estou dizendo que a responsabilidade não seria minha, mas você está dividindo a responsabilidade. É um risco que as duas partes estão assumindo. Se der um problema, eu assumo a responsabilidade de consertar e de tentar resolver da melhor forma, mas a empresa está assumindo com o risco e o prejuízo que ela pode ter se aquilo ali der errado, né? Então, acho que aí assim, meio a meio,
É um acordo de duas partes, né? Flávio, complementando até mais uma pergunta do Morfeu aqui, normalmente a galera que está acompanhando, principalmente na Twitch, é uma galera mais nova, com menos experiência de vida e menos tempo de mercado. Aí a pergunta do Morfeu é como que eles começam a estruturar um processo para desenvolver essas ideias? Porque às vezes a pessoa tem ideia, mas até chegar ao ponto de ficar apresentável, o que seria legal para eles pensarem sobre isso? E ter uma ideia, todo mundo tem até no Uber, voltando para casa todos os dias, até o cara do Uber também traz uma ideia para você. Como contornar essa dificuldade de organizar essas ideias para chegar ao ponto de apresentar essa ideia? O que você faz? Você cria de fato um plano ou vai tentando até que fala assim, tá apresentável, tá legal, dá para apresentar para alguém? Eu Morfeu, acho por que favor. assim, eu sou muito, muito a favor, tirando toda a parte, a parte que não interessa da metodologia de Lean Startup, assim, a parte que vem de sonhos, né? Eu concordo em muitos aspectos ali sobre, por exemplo, MVP, né, que é o minimum viable product, o mínimo produto viável para você entregar, a menor entrega possível. Então, eu acho que, independente do nível de experiência, se você sabe onde você quer chegar, você consegue quebrar as partes e tentar entender qual que é o caminho mais curto para chegar naquele objetivo. Então, eu vou falar um exemplo. Essa ideia da lâmpada, por exemplo, que eu tive, tá? Que seria da lâmpada da reunião. Como que eu comecei? Eu peguei, criei um main no Java, tentei, eu chamava a API lá do SmartThings que a gente usava, que era um software da Samsung, e ligava a lâmpada. Falava, opa, funcionou. Então eu sei que é possível fazer. Beleza, vou transformar isso numa API REST. Transformei numa API REST. Chamei pelo Postman. Opa, funcionou. Aí eu envolvi o cara de UI, de front. Falei, ó, eu tenho essa API aqui, tu consegue fazer uma parada bem simples para clicar no botão e desclicar? Consigo. Beleza. A gente tinha um botão cru na tela, aonde eu fui lá e mostrei pro gerente e falei, e aí, bora usar? Bora. A partir do momento que ele falou bora, aí a gente pode fazer as melhorias, pode entender aonde aquilo pode ser melhorado, fazer as iterações ali para deixar aquilo mais performático, se duas pessoas estão clicando ao mesmo tempo, como vai ser, mas é não se preocupar com todos os problemas possíveis, todas as bifurcações que o caminho pode tomar, né? Eu acho que é a questão de exatamente focar. O que é o menor parte que eu posso fazer para aquilo ali dar certo. Um exemplo talvez um pouco mais parte de negócio, de enterprise, assim, a empresa que eu trabalho, a parte que eu trabalho é uma parte de integrações. A gente roda centenas de milhões de integrações por mês. E a gente é responsável pelo API Gateway dessa plataforma, que é a entrada, né, o ponto de entrada, que seria como se fosse quem que faz o roteamento das requisições, e a gente é responsável também pela orquestração de todo mundo que tá rodando essas integrações. Esse orquestrador, ele começou muito simples. A gente consegue ver quem está inativo e jogar para quem precisa? Consegue. Essa foi a primeira prova de conceito. Então, assim, não precisava pensar, vamos fazer inteligente, machine learning, não sei o que, nada. Não, vamos fazer simples aqui. Já vai ajudar. Pior que tá, não vai ficar. E a gente fez, quer dizer, às vezes dá para ficar, né? Mas a gente fez e deu certo. A gente já está na terceira versão desse serviço, porque a gente vai, prova, valida, faz o deploy, faz o rollout para todos os ambientes, faz uma nova versão que vai estar um pouquinho melhor. Então, assim, eu diria que é não tentar resolver todos os problemas do mundo de uma vez, porque a gente nunca vai conseguir. Tem que ser um processo incremental, né? Eu vou compartilhar algo aqui também pra galera, só para abrir a cabeça e você conseguir tomar água aí. Mais ou menos nessa mesma época, 2015, 2016, eu não programava web. Eu programava antes disso, trabalhava ali com infraestrutura, mas não programava web. E a gente sempre teve essa ideia de MVP para tudo. E aí começou uma galera a começar a pensar em MCP. É o mínimo de cliente pagante, é o mínimo de cliente possível. Então, se você pensa alguma ideia que tenha uma utilidade para alguém, então testa com aquela pessoa. O que eu fiz no momento que ali mais ou menos 2015, 2016? Tinha uma aplicação da Alemanha que chamava MyApp. Você tinha quase tudo pronto para você criar alguns WPAs
ou Aham. disponibilizar direto na loja da Google da Apple, você conseguia disponibilizar. Só que eu tinha o meu freemium, eu tinha a opção de fazer 3 lojas, essas lojas duravam 20 dias, e o que, que eu tinha que fazer? Fazer 3 lojas, eu correr para oferecer para alguém e vender, para ver se a pessoa ia criar e ativar o plano, porque senão ficava muito caro Aham. para mim. Eu pegava um consultório de dentista, qualquer consultório médico, via um que tinha uma identidade legal, que já tinha feito alguma coisa, mas não estava na internet ainda, Aham. criava tudo pro cara, usava aquele calendar integrado com o Google e chegava para ele, cara, você viu? Olha o que eu desenvolvi para você. Pronto. É tipo aquelas fotos de criança na escola no primeiro ano. Aham. Você não tem como Sei. rejeitar? Alguém A já foto, trouxe o a foto da produto? formatura que fica na grade, assim, né? É. E os caras compravam de imediato, cara. Eu fazia bastante dinheiro com isso. De pegar e lá deixar. Legal. Tinha um trabalho que era meu, era um custo meu. Eu tinha que fazer aquilo em qualquer horário. E era a minha forma de vender coisas. Eu já tinha uma pequena empresa e coloquei isso dentro do portfólio e coloquei mais gente para produzir. Gente que não Uhum. codava nada. Só sabia montar as coisas e vender Arrastar aquilo. ali. Era muito louco. Legal. Legal. Cara, eu anotei uma das coisas aqui. Primeiro, eu fiquei curioso quando você falou assim: eu coloquei lá um chip escondido para validar. Me conta aí um pouco dessa aventura e da coragem de falar assim: eu vou à revelia do que estão falando ou do que pensam, tentar fazer isso daqui dessa maneira. Então, assim, o que que eu pensei, né? É aquela coisa, vai, na parte do avaliar ali, né? O risco e qual que vai ser o problema se alguém vê aquele adesivo ali? Porque uma tag NFC basicamente é um adesivo que tem uma serpentinazinha ali de indução que fica no adesivo, com um desenho bonitinho. Eu colei e basicamente o que esse adesivo fazia, ele chamava uma activity, né, do meu aplicativo Android, que o activity é basicamente como se fosse uma tela, vamos dizer assim, que essa activity tinha regra de negócio que chamava a parte da API toda e tudo mais. Então era basicamente o meu controle de ponto até aquele momento. Se alguém reclamasse, eu ia falar, pô, beleza, eu tiro, me desculpa, e tá tudo certo. É, eu arquei com esse risco, né? Eu falei, beleza, eu tô a fim de correr esse risco, se alguém achar que tá muito errado, eu tô ferrado aqui. Mas eu sempre fui progressista onde quer que eu passei, assim. Eu sempre comprei todas as brigas que eu achava necessárias. E essa, para mim, era uma briga que eu achava necessária, porque eu queria que todo mundo tivesse o controle das horas que elas estavam trabalhando. Porque para mim aquilo não era justo e para mim valia a pena eu correr esse risco para deixar as pessoas ali com a visibilidade que elas precisavam. Mas deu tudo certo e, assim, estamos aqui hoje, né? Que bom. Deixa eu compartilhar mais outro detalhe. Eu sou cicloativista aqui em São Paulo e me envolvo com essa maluquice de querer colocar mais bicicleta nas ruas. E ali para 2012, 2011, 2012, ainda a gente não tinha 400, 600 quilômetros de ciclovias aqui. E o Uber, ao mesmo tempo, estava chegando em São Paulo, 99 e Aham. tudo isso. E a nossa discussão com o pessoal era que o Uber estava fazendo algo em qualquer cidade. O modelo de negócio do Uber não encaixa em qualquer regra, qualquer lei. É completamente. Uhum. Todo mundo vai chamar de disruptivo. Não, é ilegal. Da maneira que chega dentro de um processo, é legal. Você quebra barreiras porque você corre o risco e depois as leis, as regras se adequam ao que as pessoas precisam. E isso é muito bacana nesses processos de você tentar e tentar organizar as coisas. Cara, mas você falou também de uma coisa de envolver as pessoas certas. Então, toda vez que você tem alguma ideia, o ideal é com quem eu vou falar. Isso. Não é tarefa fácil as pessoas descobrirem. Quando você está fazendo, apresento para o meu chefe direto, para minha liderança direta, ou, sei lá, eu estou vendo a oportunidade que dá para falar com cultura e Sim, pessoas. Vou lá em cultura e pessoas. Estou vendo a sim. oportunidade que dá para falar com, sei lá, operações. Então, vou chegar lá e trocar ideia. É, não teve nenhum momento assim que teve uma guerra de. Vou usar essa expressão, tá? Alguma briga de egos, de por que foi lá na frente, não passou por mim aqui. Como que você lidou? Como que você Então, eu lidava acho com isso? que eu acho que é uma questão de a partir do momento em que, assim, isso é o que eu acredito e é o que eu enfrento, assim, passei na minha carreira, meus anos de experiência, mas pode ser que pessoas tenham feito a mesma coisa e tenha dado errado. Eu acho que se você tem um princípio, você é ético no que você faz,
todo mundo confia no seu trabalho, você sempre tá ali mostrando que você tá ali para agregar, né? E não tá tentando puxar o tapete de ninguém, fazer ninguém desnecessário. Isso já é um ponto positivo. Outra coisa, eu sempre, a partir do momento em que eu falei com a pessoa certa, eu tive essa reunião com a pessoa certa, a primeiro contato que eu tive ali para apresentar aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi ter certeza de que eu ia na minha liderança e falar, olha, acabei de fazer isso, a minha ideia é essa, eu estou te envolvendo agora, e eu gostaria do seu apoio a partir desse momento. Mas eu acho que, assim, o grande problema de você começar a envolver pessoas que não deveriam, que não tenha nada a contribuir naquele momento, no começo, você vai gerar uma complexidade. Porque imagina, eu ia virar para o meu, vou botar esse mesmo exemplo da lâmpada aí, porque eu acho que é um exemplo simples. Se eu virasse para o meu gerente lá e falasse, olha, eu vou fazer aqui um negócio que vai acender a luz. Aí ele ia falar, não, mas Flávio, talvez fosse melhor se a gente fizesse um plugin do Skype, né, porque a gente estava no Skype, e automaticamente acenda a luz e tal. E podia gerar uma complexidade que talvez não fosse necessária, sabe? Então, eu acho que é uma questão, essa questão, chegar, mostrar aquilo. A pessoa que vai comprar a sua ideia tem que ter acesso àquilo, e a partir do momento que a pessoa está querendo, ou que a pessoa demonstrou interesse, você já tem a influência necessária para mostrar, para pegar o apoio da sua liderança. Porque a liderança sabe que você se destacando, você tendo um case de sucesso ali dentro, o mérito é dela também, porque a liderança é responsável por você e pelo seu crescimento, né? Então, você crescendo, ela está crescendo também. Daqui a pouco eu vou fazer um gancho nisso daí, mas como atrás trouxe outro ponto aqui, você já trabalhou em empresa que estimulavam esses espaços de troca dentro do horário de trabalho para você colocar essas ideias Sim, no espaço de trabalho? Como que é que funcionava isso? sim. Essa empresa que eu trabalhei, esse instituto de pesquisa, que é eu posso até falar, tem muito tempo que eu trabalhei lá, é o Instituto Eldorado, né? Eles têm, eu não sei se eles têm até hoje, mas eles tinham um espaço muito grande para esse tipo de inovação. A empresa que eu trabalho hoje tem também um espaço bem grande. A quarta-feira de manhã de todo mundo é bloqueado o calendário e todo mundo tem espaço para fazer esse tipo de inovação, seja crescimento pessoal, seja apresentar uma ideia. Tem hackathons todo quarter, né? Cada 3 meses tem um hackathon que envolve absolutamente qualquer coisa que a pessoa queira sugerir. Por exemplo, teve um time dos Estados Unidos que eles fizeram, a partir do momento que você batia seu crachá lá para entrar no escritório, o speaker do escritório tocava a sua música preferida. Então, assim, é lógico que uma não sobrescrevia a outra, né? Era assim, ele pegava a partir de uma que acabava, ele ia para a próxima. Mas aí, tipo, se você entrou e coincidiu de ser a sua hora, ia tocar a sua música preferida. Então, assim, tem empresas que oferecem isso, e eu acho que isso é o que incentiva, né, a inovação. Porque uma hora, uma coisa dessa, por mais simples que seja, pode gerar um gancho, né, para você falar, opa, a gente tem uma oportunidade de negócio aqui, a gente tem uma oportunidade que seja das pessoas se divertirem, serem mais felizes e produzirem mais, né? Por que não? Boa. Cara, eu vou fazer uma outra pergunta antes da pergunta que eu tenho ali ainda. Você acha que no dia a dia, assim, os dev normalmente, os devs de hoje, que você está tendo contato aí, dentro lá na live, a gente tem muita gente em comum que troca ali, você acha que eles ainda têm esse sonho de fazer outros projetos dentro da própria empresa ou a empresa hoje em dia tem sufocado muitas pessoas? Ou como que as pessoas lidam se por acaso estiverem se sentindo sufocadas, o trabalho está me consumindo, eu não tenho tempo para fazer outras coisas? Eu acho que já diria chorão, né? Não deixa o mar te engolir, né? Eu acho que por mais exaustivo que seja a sua rotina de trabalho, assim, por exemplo, aonde eu tô, a gente tem esse espaço, mas tem épocas que não tem. Tem épocas que a gente tem que suprir uma demanda, enfim, a gente tem nossas coisas para fazer e não tem espaço. Mas em cima disso, a gente tem que achar algo que nos motive e entender, ter a maturidade de entender que às vezes não dá. Às vezes não dá. Eu trabalhei em empresa que eu passei 3 anos trabalhando porque não tinha espaço e eu supria esse meu, vamos dizer assim, meu desejo reprimido
fora do meu horário de trabalho, porque eu gosto, é meu hobby, mas ninguém, absolutamente ninguém da área de desenvolvimento, na minha opinião, é obrigado a tocar num computador depois que ela sai do horário de trabalho, porque a pessoa pode ter outros hobbies que não seja ficar na frente do computador. Mas eu acho que é a maturidade mesmo, de entender que às vezes dá, às vezes não dá, mas eu acho que em cima da experiência, quanto mais a gente tenta praticar isso, mais a gente acha um espaço. Por exemplo, na empresa que eu tô, eu acho que é a empresa que eu conheço que mais tem acrônimo no mundo. No mundo. Tudo, as pessoas parecem que só conversam por código. WD, CD, SA, aí as pessoas conversam só assim. E eu falei, pô, não entendo nada disso quando eu entrei. E aí tem um calendário, um dicionário de glossários no Confluence lá, e eu falei, vou transformar esse dicionário, tem uma aplicação open source que se chama Expanso, não sei se alguém conhece, mas basicamente é um expansor de texto open source, você configura um YAML lá, e ele expande qualquer texto que você quiser, ele aceita Python, enfim. E eu transformei esse expanso, criei um template expanso, que transformava todos os acrônimos automaticamente nas palavras que deveriam ser faladas. E fui lá no canal geral da empresa e colei. Falei, olha, fiz esse template, aplicação open source, totalmente seguro. Seria muito bom se todo mundo pudesse usar, porque confunde muitas pessoas. E eu descobri que era uma dor de todo mundo, porque todo mundo usava aquele glossário lá, porque já que uma pessoa usa, eu vou usar também, porque senão, pô, vou ficar escrevendo. E aí você nota que as pessoas começam a falar mais na palavra grande, porque elas usam o expanso lá e funciona. Então, assim, isso eu fiz em, sei lá, talvez 20 minutos, porque eu copiei, escrevi um script Python que fazia o crawl lá no Conference e transformei isso no YAML. E então foi tipo 20 minutinhos que eu tive ali no meu tempo livre, eu fiz e eu criei umas conexões muito legais, porque depois eu descobri que o pessoal de PMO estava tentando fazer um negócio parecido, e o cara veio falar comigo. E então, assim, eu criei umas conexões e é uma questão que eu acho que a maturidade traz essas a gente nos possibilita identificar as pequenas oportunidades, assim, por mais simples que sejam, sabe? Para encerrar aqui do meu lado, antes que o pessoal, se alguém no chat tiver mais pergunta, põe aí, que daqui a pouco a gente está indo para finalmente. Se alguém da Vind ainda tiver querendo colocar alguma coisa aqui, pode escrever ou abrir a câmera que eu dou espaço, levanta a mão aí. Mas eu tenho uma aqui minha, durante você falando, eu fiquei pensando. Eu percebo que às vezes nesse tipo de atitude, quando a gente toma, quando a gente começa a ser mais proativo e entende esse processo de proatividade, e está num ambiente de empresa que permita a gente ter proatividade, a gente tem que falar com pessoas que normalmente a gente não falaria no dia a dia. Falar da tarefa do dia a dia é uma coisa, você trazer uma coisa de fora ou algo que você acha que talvez faça sentido é outra. E o medo de acessar um C-Level, por mais que a gente no dia a dia troque ideia, tenha espaço, como que romper essa barreira do medo de acessar essas pessoas e trocar ideia com essas pessoas? Isso é interessante, assim. Eu acho que eu estava lendo um livro que eu confesso que eu devo ter lido só 5 páginas desse livro. Eu nem sei o nome, mas eu sei que é da Brené Brown. É da Brené Brown, talvez. Sei lá qual é o livro. Mas ela fala no começo, uma coisa bem interessante, assim, que a gente tem que entender que todas aquelas pessoas, todo mundo na vida tem problemas, todo mundo chora, todo mundo tem seus problemas pessoais, todo mundo tem seus medos e todo mundo tem seus defeitos. E você tem os seus. Então, é uma pessoa. É uma pessoa. Ela pode ser rude, ela pode ser arrogante, no caso? Pode, mas ela tem os medos dela. Você ir falar com ela não significa que você tá mais nervoso por falar com essa pessoa do que ela tá mais nervosa do que você, sabe? São pessoas. E eu acho que, às vezes, a gente colocar pessoas por conta de um cargo num degrau inalcançável, eu não estou falando que aquelas pessoas não estão lá porque elas não têm a habilidade e o perfil necessário para estarem lá. Elas estão lá porque elas exercem o cargo dela lá, eu espero, da melhor forma possível. Mas elas são pessoas como você, e você pode trocar uma ideia tranquila, sabe? Você pode falar, olha, eu tive uma ideia aqui, tal, não sei o quê, por mais simples que seja. O que é simples para você, não necessariamente é simples para essas pessoas, ainda mais porque quanto mais para cima uma pessoa vai
na pirâmide aí de cargos, menos ela está vendo o que está acontecendo no dia a dia de quem está colocando a mão na massa. Então eu acho que é uma responsabilidade trazer esse tipo de informação para essas pessoas, sabe? Então acho que eu estou colaborando. Então eu converso tranquilo, eu respeito 100% o cargo que ela está e a autoridade que ela tem ali dentro da empresa, mas eu sempre me sinto à vontade de falar o que eu acho que pode ser melhor para a empresa. Se ela virar para mim e falar, olha, Flávio, eu acho que você está falando uma besteira, você não sabe o que acontece aqui, eu falaria, ok, quem pode me explicar o que acontece aqui para eu poder ajudar, sabe? Eu acho que é você não ter medo de falar com as pessoas e ter a curiosidade e tá sempre se instigando, beleza, se essa pessoa não é acessível, quem que ela vai me indicar que é? Eu quero ouvir dela. Quem que pode responder isso para mim? Porque o simples fato de falar ninguém pode, para mim não é uma resposta, sabe? Eu acho que é tratar pessoas como pessoas e elas vão sentir que você tá ali, você tem a confiança e eu acho que é isso que acontece, sabe? A Gabi aqui da Vind lembrou que o nome do livro da Brené Brown que você está falando é Coragem para Liderar. Isso, acho que é isso mesmo. Obrigado. Cara, Eu tenho que ler as outras 200 páginas agora. Sensacional. Tem só um comentário aqui do Neil Wayne no nosso Twitch falando que ele é estudante, tá amando as suas falas aqui, a sua troca de experiência que você está trazendo aqui. Ele é estudante de ADS na FIAP e não está no mercado ainda, mas identifica-se muito com você, com essa personalidade de sempre ter novas ideias e coisas totalmente distintas, assim, para colocar em prática. Então, esse recado aí, o Neil Wayne. O Neil Wayne ele é bem ativo nas redes, principalmente no Twitch. Eu vejo ele em várias tweets ali, que eu participo, ele tá lá no meio ali. Então, Me manda uma mensagem pra gente trocar ideia depois. 100%. E o pessoal da Linux Tip também aqui mandando, falando que é animal o pessoal acompanhando lá você aqui. O Jefferson O Jeff também tá num fuso lá hoje. Uma horinha a mais, para ele é 9h30. Deixa eu te falar, compartilhar um pouco disso daí que você acabou de trazer, de falar, do medo de falar com o senhor esse level. Quando eu fui assumir, eu sou o Dev Hell aqui na 20. Quando eu fui assumir, Dev Hell é uma parada, tipo, entre ativismo e executar coisas dentro da própria estrutura da empresa, e eu venho de ativismo de rua, ativismo de outras peradas. É completamente diferente de você fazer isso na empresa. Aí você vê um processo de Dev Hell, e eu tinha perguntas para fazer. E não eram perguntas que eu poderia. Não adianta eu perguntar para a estrutura. Eu quero saber o que as pessoas lá de cima estavam pensando disso. E eu levei, tipo 4 meses para conseguir falar com uma dessas pessoas. Mas porque, sabe quando você fica ouvindo a Rádio Peão assim no bom sentido. Todo mundo falando porque é difícil, porque é isso e aquilo, porque já ouvi falar disso, mas ninguém tinha certeza de ter falado que foi lá e sentou para trocar ideia. E aí eu marquei para trocar ideia com uma das pessoas. Cara, foi o melhor momento que eu tive. Eu fiquei quase 1h30 trocando ideia com uma pessoa que possivelmente a maioria poderia pensar que é inacessível e com dificuldade. Foi o momento de eu realmente tirar dúvidas, de falar assim, agora eu estou confortável para sentar aqui e fazer algumas coisas. Boa parte das coisas, eu não tenho certeza se vai acontecer da maneira que eu estou pensando. Porque é uma empresa, a gente não enxerga tudo que essas pessoas que estão lá em cima estão enxergando, mas a gente tem sentimentos. A gente vê ao nosso redor e como que a gente pode influenciar para as coisas acontecerem. E aí eu me apeguei muito nisso e deu muito certo. Eu acho que tem dado muito certo. Concordo com você nisso daí. Cara, com certeza. Pokémon lá também falando que o papo é muito bom. Se o pessoal aí já estão quase 1 hora de live aqui. Agradeço todo mundo. Se alguém tiver mais uma pergunta, Flávio, se quiser fazer uma consideração pro pessoal que está na Twitch lá, falar mais alguma coisa. E daqui a pouco eu vou encerrar por aqui com eles, mas estou aberto aí para você mandar um recado pro pessoal que está acompanhando lá. Acho que não tenho muito recado, não. Acho que quem quiser trocar ideia, Flávio J. Mendes, qualquer lugar aí. E mudando um pouquinho a frase do grandíssimo ET Bilu, compartilhem conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Seja em forma de boas energias, ou seja em forma de coisas que vão materiais. Então, é isso aí. Só isso mesmo. Valeu. Gente, o pessoal da live aí, obrigado. Deixa eu ver se eu... Eu não tô com... Eu tô acompanhando pelo celular, eu acho que eu não consigo fazer uma rádio daqui pra alguém, mano. Eu tenho que melhorar isso. Prometo mais uma coisa, eu prometo que vou melhorar pra ficar no computador, pra não travar tudo e eu fazer as rádios pra galera como tem que ser. Tranquilo. Galera, obrigado mesmo, todo mundo que tá aí na Twitch, o pessoal que tá aqui na Valeu, galera. Segura mais um pouquinho aí que o Flávio vai ficar mais 5 minutinhos. Só pra falar aí
Pro Rodrigo, eu vi que o Rodrigo fez um comentário aí para eu voltar a fazer live. Eu tô fazendo live, inclusive eu vou fazer uma live já já. Eu prometi que eu ia fazer um sorteio de uma licença JetBrains, né, de todos os pacotes para quem programa open source e é hoje o sorteio. Então, quem me segue lá na Twitch, entra lá que vai ter o sorteio. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu gosto de acompanhar, principalmente quando você entra em reuniões lá, eu falo, mano, tem que começar a fazer isso mais vezes, pra galera entender o que é o dia a dia. Tem muita gente que não sabe o que é nosso dia a dia. Obrigado, pessoal da live. Valeu. Até a semana que vem. Semana que vem, GoMax aqui na live. Olha só. E só adiantando para vocês, no dia 7, primeira sexta-feira de abril, a Andressa, lá da Red Hat, vai estar aí com a gente falando. O título ainda não está muito definido, mas a gente vai falar sobre agilidade. E ela lidera um time lá com 25 pessoas da Red Hat. Então vocês imaginam aí como que é o desafio de fazer tudo isso por lá. Acompanha aí, tem muito para a gente aprender e discutir com ela lá. Até mais, pessoal que tá na live, o pessoal da 20, segura mais um pouquinho aí.